Ontem, o governo Trump anunciou uma medida para aplicar 25% de impostos em diversos produtos brasileiros. Muita gente está entendendo isso como uma punição comercial ou até mesmo uma punição para o governo Lula. Mas o que está acontecendo de fato? Será que tem a ver com política? Essa taxação já está valendo? Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo em poucos minutos. E para entender o contexto dessa taxação, a gente precisa entender o que é Seção 301. A Seção 301 é uma lei comercial criada nos Estados Unidos em 1974. E ela permite que os Estados Unidos investiguem países que, na visão americana, possam estar adotando práticas comerciais que prejudiquem aí as empresas americanas. E foi exatamente esse mecanismo que o Trump usou contra a China lá no primeiro mandato. E é isso que ele está fazendo com o Brasil agora. Após uma investigação que começou no ano passado, em 2025, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos concluiu que algumas políticas brasileiras seriam prejudiciais aos interesses comerciais americanos. Entre os pontos citados estão o comércio digital, o etanol, serviços de pagamento eletrônico, propriedade intelectual e outras questões que são regulatórias. Tocando no ponto ainda dos sistemas de pagamento, dentro do relatório americano, existe uma crítica ao sistema de pagamento brasileiro, o Pix, né? Tem muita gente falando sobre isso. A alegação é que o Banco Central criou um sistema público gratuito para as pessoas físicas e que isso teria reduzido o espaço de empresas privadas de pagamento para atuarem aqui nesse mercado. Aqui eles basicamente estão falando no relatório que as empresas tipo Visa e Mastercard, que são empresas lá dos Estados Unidos, elas tiveram uma redução aí com a implementação do Pix aqui no Brasil, que realmente tomou, né, todas as formas de pagamento aí. Quem quer pagar ali no dinheiro não usa mais débito, usa o Pix. É muito mais fácil, é muito mais ágil. Não tem taxa para quem faz o Pix aí, quando a gente fala de pessoa física para pessoa física, e não tem taxa aí para quem tá recebendo também. Então é muito mais interessante do que o sistema de débito, que tinha taxa aí para quem recebe. Ou às vezes, quando a gente fala ainda de TED, né, tinha um custo. Então as pessoas aderiram ao Pix de uma forma muito rápida e ampla aqui no Brasil. Outro argumento que eles usaram aí dentro desse relatório é que as empresas brasileiras favorecem o Pix e dificultam a competição de certas empresas privadas. O ponto que eles citam é que dentro dos aplicativos dos bancos, que tem aí pelo menos 500 mil correntistas, eles precisam ter o ícone do Pix ali na página inicial. Uma coisa é inegável, o Pix tomou a proporção que tomou não por causa de nenhum incentivo do governo ou do Banco Central. Ele tomou a proporção que ele tomou porque ele é muito útil, as pessoas não precisam mais carregar cartão, facilitou a forma de pagamento das pessoas que trabalham na rua, diminuiu a quantidade de golpe, porque o Pix você vê ali na hora na sua conta quando era um TED, às vezes ia cair só no outro dia. Eu não acho que a Visa e a Mastercard ia fazer Estados Unidos taxarem o Brasil em 25%. Outro ponto é que provavelmente, muito em breve, todos os países vão ter um sistema de pagamento muito parecido com o Pix, porque ele realmente funcionou muito aqui dentro do Brasil e muito provavelmente outros países vão começar a se adequar a essa forma de pagamento. E até esse momento não existe qualquer sinal de que o Pix vá ser suspenso ou deixar de funcionar. O Pix só entrou em discussão como um dos pontos da disputa comercial, mas não é ele que está sendo tarifado. E entra uma discussão muito importante. Há um mês, mais ou menos atrás, o Lula foi aos Estados Unidos conversar com o Trump para ver se melhora essa situação Estados Unidos-Brasil. E segundo o próprio Lula, teve ali umas divergências, né? Segundo os Estados Unidos, o Brasil taxa alguns produtos americanos. Então, os americanos pensam basicamente dessa forma: se vocês taxam os nossos produtos, a gente vai taxar os seus de volta. Só que o Lula falou pro Trump nessa reunião que ele não taxava os produtos americanos, o que é uma inverdade. O secretário do comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse pro Trump: aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do comércio e o meu ministro do comércio. Porque sim, o Brasil taxa diversos produtos dos Estados Unidos. Aliás, isso não acontece só com os Estados Unidos. O Brasil, historicamente, é um dos países mais protecionistas do mundo quando a gente fala de taxação de produtos importados. Ou seja, essa alegação americana de que existem barreiras comerciais entre Brasil e Estados Unidos não veio de agora. Na verdade, isso aí tá desde 2025. Vivemos um ano eleitoral aqui no Brasil e aí, depois dessa notícia sobre essa taxação aqui em cima do Brasil, não é essa suposta taxação, porque ela ainda não é válida,
o Lula veio dizer que ela veio porque o Flávio Bolsonaro foi lá e pediu pro Trump taxar o Brasil, sendo que isso é uma inverdade, porque isso tá acontecendo lá desde 2025. O Flávio se posicionou e disse que não, rebateu tudo isso, disse que ele, pelo contrário, pediu pro Trump não taxar, porque ele acredita que esse tipo de punição atinge muito mais os cidadãos, os empresários, as empresas, do que pune um governo, né? O governo atual aqui do Brasil, que é o Lula como presidente, um governo de esquerda. Outra pergunta que você pode ter é se essa tarifa já tá valendo, e ela não tá valendo ainda. O governo americano, ele propôs essa tarifa de 25%, mas ela ainda tem que passar por uma audiência pública antes da decisão final. Mas já existe sim um processo formal para a implementação dessas tarifas e ela provavelmente pode acontecer aí nas próximas semanas. Mas não são todos os produtos que vão ser taxados, alguns produtos ficam de fora. Exemplo, a carne bovina, o café, algumas matérias-primas, minerais estratégicos e parte da indústria da aeronáutica. Isso mostra que isso não é um bloqueio total para o Brasil, mas o Trump está usando muito mais como uma ferramenta de negociação. O relatório americano afirma que existem práticas brasileiras que são consideradas desleais e que prejudicam as empresas dos Estados Unidos. Essa é a justificativa formal. O Trump já usa as tarifas como instrumento de pressão desde o seu primeiro mandato. Isso não é coisa nova do Trump. Muitas vezes ele vem e anuncia tarifas super altas para ter um poder de barganha. Mas depois essas negociações ficam diferentes. Então hoje não tem como saber se essa tarifa vai ficar em 25% ou se ela tende a cair ou aumentar, né? Depende aí dessa relação do governo americano com o brasileiro. Então hoje existem basicamente 3 cenários. O primeiro é que os Estados Unidos vai manter a taxação de 25% e parte dos exportadores brasileiros vão perder completamente a competitividade. Segundo, o Brasil e os Estados Unidos podem entrar em um acordo e ter essa tarifa reduzida antes da implementação. Outra opção também é que alguns setores tenham essa taxação diminuída e aí os impactos podem ser menores. Mas um ponto importante é separar o anúncio da consequência. O anúncio foi feito, mas a negociação ainda está acontecendo. Resumindo, o Trump não anunciou uma tarifa do nada. Ela veio após uma investigação baseada ali na seção 301, que é um instrumento tradicional da política comercial americana. E o Brasil realmente possui tarifas e barreiras que são alvos de críticas já há anos. A tarifa de 25% ainda não entrou em vigor e ainda tem espaço para negociação. A pergunta é, o governo Lula vai ceder? Vai reduzir essas barreiras comerciais entre o Brasil e diversos outros países? Ou vai manter a posição, receber essa taxação de 25% e aumentar ainda mais esse conflito que parece que só cresce com os Estados Unidos? Deixa pra mim aqui a sua opinião nos comentários.